Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom, vamos lá. Bom, nós chegamos aí, na verdade, no final, estamos chegando no final do nosso curso, estamos na lição, hoje é a lição 18, e nós vamos falar da primeira, vamos dizer assim, da primeira parte da primeira parte, ou melhor, terceira parte da lição do 18, sobre o Espírito Santo. Então, esse assunto a gente dividiu em 3 lições. A primeira nós falamos sobre a presença interior do Espírito Santo, lembra? A segunda parte que nós falamos, tratamos como medida do Espírito Santo, né? Deus repartiu a cada um para cumprir seus propósitos, e o único que recebeu o Espírito sem limitações foi Jesus Cristo. E a terceira medida a gente vai tratar como os dons milagrosos do Espírito Santo, tá bom? Então, a nossa lição hoje, ela vai tratar justamente sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Aí está a nossa lição, a nossa terceira parte, né? A terceira parte da nossa lição, tá bom? E espero que você esteja aí com a sua Bíblia, com o seu material para você ir preenchendo, né? E para que a gente possa caminhar junto, tá bom? Bom, nós falamos aí em nossa introdução, vamos relembrar um pouco, né, algo que nós já falamos, tá bom? Então, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo em 3 medidas, tá bom? Nós falamos, isso é só para, é uma maneira didática para a gente ensinar, tá bom? Para a gente ensinar e aprender, né? É uma forma didática de ensino para nós aqui. Então, nós tratamos desse assunto em 3 medidas. Agora, porque João 3,34 mostrou, não é? Se nós lemos esse trecho em uma ocasião, que Jesus ele recebeu o Espírito sem medidas ou sem limitação, né? Algumas traduções trazem assim. Mas nós recebemos o Espírito por medida, não é? Em Efésios capítulo 4, verso 7, vai falar que nós recebemos a medida da graça de Deus repartida por Cristo. Como é que Deus faz isso? Eu não sei, né? Se você perguntasse, eu já ia dizer para você, eu não sei como é que Deus consegue fazer isso. Mas uma coisa eu sei, que ele tirou do espírito de Moisés para conceder a 70 anciãos em Israel. Ou seja, ele repartiu. Como? É só ele que pode explicar isso, né? Está em Números capítulo 11. Não sei se você já leu, mas você pode ler aí quando você tiver um tempo aí disponível para isso, tá bom? Mas nós recebemos o Espírito por medida, ou medidas, né, do Espírito, de acordo com Efésios. Então, estes dons, eles são as formas em que o Espírito ele opera conforme a necessidade do momento, tá bom? Então, uma leitura das passagens do Novo Testamento revelam que existem pelo menos, né? Pelo menos, a gente contou 21 dons conhecidos. E por que é importante a gente tratarmos desta maneira, né? Porque você vê que existe uma ênfase exagerada no meio religioso em apenas alguns dons, né? Sobretudo o dom de línguas, que nós tratamos na semana passada e vimos como funciona.
tá bom? Então, é importante a gente notar que os dons, eles são diversos. Ele não é composto por 2 ou 3, né? São diversos. E quem dá os dons, segundo a sua vontade, seu propósito, é Deus. Não é a gente que escolhe o dom que a gente quer. Bom, você pode desejar um dom, você pode buscar certa capacidade, certo dom. Agora, tem que compreender que Deus ele tem propósitos definidos e é Ele quem determina o dom que Ele vai dar para mim, vai dar para o outro, vai dar para você, tá bom? Alguns dons, eles são, obviamente, milagrosos ou sobrenaturais, e outros não, tá bom? Outros não. Mas todos foram dados por Deus para cada membro da igreja, tá bom? Tá ok? Então, agora, existem, por exemplo, capacidades naturais. Qual é a diferença entre capacidade natural, que Deus dá para o ímpio também, embora ele não reconheça isso, né? Por exemplo, tem pessoas que têm a capacidade de administrar, organizar melhor o seu tempo, elas são disciplinadas, não é? E são capacidades que Deus dá, porque tudo vem de Deus, né? Agora, se a pessoa reconhece ou não, é outra coisa. Agora, como é que a gente faz para transformar aquela capacidade que nós temos, por exemplo, de administrar, de ser bem organizado, disciplinar, enfim, outras capacidades aí que você tem, talvez. Como é que a gente pode transformar essa capacidade e reconhecer que é um dom que Deus nos deu, não é? Isso começa a acontecer a partir do momento em que eu começo a usar essas capacidades que Deus deu, que são capacidades naturais, mas quando eu começo a usar essas capacidades para benefício de outros, e aí fica caracterizado o dom, né? Ou seja, eu passo a reconhecer que essa capacidade que eu tenho, que Deus me deu, quando eu reconheço que foi Deus que me deu, e eu passo a usar essa capacidade em favor do próximo, então agora ela passa a ser usada como um dom, né? Dado e reconhecido por Deus dentro do seu propósito, tá bom? Senão, ela vai ser uma capacidade natural que eu vou usar para benefício próprio. Não tem pecado nem erro nisso, né? Mas ela não vai ser considerada aí um dom, porque não há esse reconhecimento por parte daquele que tem, tá bom? É só uma forma aí da gente também aprender. Deus não se preocupou em fazer essa distinção, porque para nós, os que cremos, tudo vem dele. Então, para nós é mais fácil, não é? Tá bom? Mas para o incrédulo, isso não é tão simples assim, tá bom? Nós devemos afirmar que hoje nós temos toda a verdade revelada no Novo Testamento. Então, tudo que nós precisamos está na nova aliança. E eu espero que você, mediante o que nós estudamos dentro da Escritura, você possa reconhecer isso. E hoje nós vamos terminar o nosso estudo falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Nós podemos ler hoje e aplicar a verdade de Deus, e assim seremos, certamente, a igreja do Senhor em qualquer época, em qualquer século. Quando nós conhecemos a palavra, nós conseguimos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E a gente rejeita o que não é para ficar com o que é. Exemplo. Nós estudamos nesse período sobre, por exemplo, o significado da palavra igreja, não é? Nós vimos sobre a organização da igreja, como é que a igreja adora, não é? Então, se alguém chega para você ou para mim e fala assim, nós vamos na igreja,
imediatamente você vai lembrar, eu espero, que igreja não é prédio físico. Igrejas são pessoas. Então, a igreja, ela está reunida. Então, eu me reúno com a igreja naquele espaço. Seja ele um prédio, seja ele um salão, seja ele debaixo da árvore, a igreja está reunida. Então, eu me reúno com a igreja, porque eu sou a igreja. E você também. E espero que você compreenda isso, tenha compreendido isso. Com esse pensamento, nós também somos levados a rejeitar o denominacionalismo moderno, que caracteriza a igreja por nomes. E nós sabemos que a igreja ela não foi denominada, porque denominar está relacionado a dividir. E nós vimos que a divisão, ela é condenada na Escritura, tá bom? Então, aí nós não criamos nomes para nos definir. Não devemos criar, pelo menos, né? Legalmente, a igreja precisa estar registrada, mas nós não tratamos a igreja deste modo, tá bom? A igreja não é uma instituição organizacional e hierárquica. Não tem nada a ver com igreja isso. Na verdade, essa parte burocrática, a gente segue a lei, mas a gente não pauta a nossa fala naquilo que a lei determina, não. A gente obedece à lei, mas não é a lei que nos rege espiritualmente, tá bom? Organizacionalmente, tá bom? Não é, ok? Então, só para você, eu espero que isso ajude você, porque é possível a gente ser hoje a igreja do Senhor, desde que a gente abandone aquilo que o mundo religioso tem proposto para ficar somente com Jesus. Ok? Espero que isso ajude você. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, nós vamos fazer uma recapitulação aí daquilo que já falamos sobre o Espírito Santo, ok? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Não, só bom dia. Bom dia para todos vocês também, tá bom? Enfim. Bom, na lição 16, nós estudamos sobre a presença interior do Espírito Santo, nós já vimos, que vem quando nós somos batizados, tá bom? Alguém lembra aí? Se você lembrar, coloca aí. Onde é que nós pautamos? É na palavra, eu sei. Mas se você lembra, onde é que está que nós recebemos o Espírito Santo como garantia da nossa salvação no batismo? Se você lembrar, você coloca aí. Bom, é o Espírito que entra em nós. Então, nós estudamos o porquê também ele entra em nós. Atos 2:38, maravilha, Reinaldo, Giovana. Você lembra, já que ele entra em nós, ele entra em nós com um propósito, com um objetivo, que é nos dar garantia da nossa salvação. Você lembra onde é que está isso? A gente concedeu alguns textos. Se você lembrar, você coloca aí também, tá bom? Nós não vamos abrir, porque nós já estudamos sobre isso. Ok, Carlos, falando sobre quando entra, né? Quando o Espírito entra. E onde é que ele fala da garantia para nós, né? Então, ele habita em nós para nos selar como propriedade de Deus, garantir nossa salvação, nos dar um trabalho para fazer como sacerdotes. Se você lembrar, você vai colocando aí, tá? Se você não lembrar, aí depois você pesquisa na sua lição que você vai achar. O Espírito também nos ajuda de várias maneiras, como nós vimos na lição 16, não é? E aí você pode fazer uma recapitulação e verificar isso, tá bom? Na lição 17, sobre o Espírito Santo, ou sobre o batismo, né, com o Espírito Santo, nós falamos sobre isso. Nós aprendemos o porquê esta demonstração de poder aconteceu 2 vezes. Alguém lembra o porquê aconteceu 2 vezes?
Se você lembrar, você coloca aí. Se você lembrar, tá bom? Se alguém lembra? Se você lembrar, você... Por que nós falamos que essa demonstração do batismo com o Espírito Santo aconteceu 2 vezes? Alguém lembra? Aqui a gente está recapitulando, né? Então, nós não entramos na lição 18 ainda, vamos entrar. Mas por que nós falamos daquela maneira? Vamos lá. O Reinaldo colocou aqui, introdução dos judeus e gentios no reino de Deus. O Odair colocou, entrada dos judeus e gentios no reino. Ótimo, muito bom, muito obrigado, tá bom? É isso mesmo, né? A primeira, Atos capítulo 2, é para abrir as portas do reino para os judeus. Nós vimos isso, não foi? Eu espero que você tenha notado isso naquela ocasião. Espero que você tenha notado isso, tá bom? E Atos capítulo 10 abriu as portas do reino para os gentios, tá bom? Isso está relacionado com Atos 2 também, porque em Atos 2 aconteceu aquele evento, né, da manifestação das línguas, e em Atos 10 também. Então, existe uma sintonia entre esses 2 trechos, porém, os propósitos são abrir as portas do reino para os judeus, Atos 2, abrir as portas do reino para os gentios, Atos capítulo 10. Agora, como foi que nós definimos a expressão, isso não é a definição da nossa cabeça, né? Está lá em Atos capítulo 1. Mas como nós definimos a expressão batismo com o Espírito Santo? E enfatizamos que não existe na Escritura a expressão batismo do Espírito Santo. Não existe. Você pode procurar que não existe. Essa expressão, ela foi criada e inventada pelos pentecostais, mas biblicamente ela não existe, tá bom? Não existe na Escritura, ok? Então, como foi que nós definimos essa expressão batismo com o Espírito Santo? Alguém lembra? Se você lembrar, você coloca aí. Enquanto isso, eu vou passando aqui. A primeira, já falamos, né? Aconteceu para anunciar a chegada do reino aos judeus, com poder para judeus e gentios. Foi profetizado que aconteceria e foi uma promessa. Deus cumpriu a profecia e a promessa quando o reino foi estabelecido. Atos 1:5, Reinaldo. Atos 1:5, ela ainda vai falar da promessa, né? Mas eu já vou dizer logo, porque aí a gente já reafirma o ponto, mas é Atos 1:8, né? Que fala assim, olha, mas o Espírito Santo, né? O poder do Espírito, ele vai ser marcado ali, né? Quando o Espírito descer sobre vocês. Então, qual o sentido da expressão batismo com o Espírito Santo? É concessão de poder de Deus, né? Dado primeiramente ali aos apóstolos, tá bom? Tá bom? Então, nós definimos desta maneira, baseado em Atos, capítulo 1, verso 8, que, na verdade, é o cumprimento do Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1. Em Marcos 9:1, Jesus disse que o reino de Deus desceria com poder. E essa manifestação do poder se deu com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E que foi confirmado em Atos 1:8 para os apóstolos, tá bom? Só para a gente relembrar. Espero que você esteja caminhando junto comigo nesse momento, tá bom? Agora, neste estudo, na lição 18, nós vamos aprender sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, vistos no relato do Novo Testamento, tá bom? E o porquê que Deus deu esses dons, né? Deixa eu voltar um pouco aqui, só para ver você, e nós vamos ver por que Deus, ele deu
esses dons milagrosos de forma temporária. Então, aqui nós queremos frisar que os dons milagrosos, eles foram dados temporariamente. Mas por quê? Porque Deus tinha propósitos definidos para o uso dos dons, tá bom? Deus tinha propósitos definidos. Então, é isso que nós vamos ver. Então, nós vamos apresentar aí para você algo, só para você já ir se familiarizando, tá bom? Então, nós vamos ver nesta lição, aprender, né, que no primeiro século foi impossível, vamos dizer assim, estabelecer a igreja verdadeira sem o uso dos dons. Por quê? Não é? Porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Você deve lembrar que nós falamos, em algum momento no nosso curso, que o primeiro livro do Novo Testamento, ele só vai ser escrito cerca de 20 anos depois, ou de 17 a 20 anos depois, 15 a 20 anos depois, mais ou menos aí, tá bom? Ou seja, mas pelo menos quase 2 décadas depois da ida de Jesus. Então, como foi que a igreja resistiu sem nada escrito durante esse período? Bom, primeiro, o Velho Testamento era usado para confirmar as Escrituras. Jesus, tá bom? Confirmar o Messias. Mas como que isso era confirmado? Através da manifestação milagrosa do uso dos dons que Deus deu aos apóstolos e a algumas pessoas também, fora dos apóstolos. Então, nós vamos ver sobre isso. Agora, isso tinha um propósito. Qual era o propósito? Confirmar a palavra de Deus. Então, vamos ver como é que isso aconteceu. Então, por isso nós dizemos aí que por isso que os dons foram necessários. Mas também perguntamos, será que os dons milagrosos cumpriram o seu propósito? Ou será que ainda são necessários hoje em dia? Tá bom? Então, nesta lição nós vamos aprender sobre isso, sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, que nós já mencionamos. E aí nós observamos bem que Atos capítulo 2, ele mostra essas 3 medidas do Espírito Santo que nós apresentamos aí, tá bom? Em Atos capítulo 2, é possível você enxergar isso acontecendo. Então, nós mencionamos aí, olha, em Atos 2, de 1 a 5, nós temos o batismo com o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Tá bom? Essa é a primeira medida aí, agora numa ordem diferente aqui daquela que apresentamos, né? Tá bom? Nós também vimos em Atos 2 a presença interior do Espírito Santo. Tá bom? Ou seja, o Espírito habitando nos cristãos. A primeira aí que nós vimos, em Atos 2, está nessa sequência, né? Batismo com o Espírito Santo, depois presença interior do Espírito Santo e também os dons milagrosos do Espírito Santo, que eram feitos inicialmente por quem? Por todos os discípulos. Os dons milagrosos eram realizados por todos os discípulos. Coloca aí para mim, responde para mim. Quem era que fazia apresentava esses dons no início da igreja? Quem era que apresentava? Eram todos os discípulos? Você viu isso lá acontecendo? O Reinaldo colocou aqui, os apóstolos. Alguém mais acredita desta maneira aí que eram os apóstolos? Somente os apóstolos? Eu estou falando no início da igreja. Eram somente os apóstolos? Até Atos capítulo 2? Se você acredita que é, coloca aí sim. Se você acredita que não é, coloca não. E aí a gente abre a Bíblia e tira a dúvida, caso haja dúvida, né? Tá bom? Vamos lá, chegou mais alguma coisa aqui. Sim, sim, o Carlos, o Dair. Seja bem-vinda, Cris. O mais importante é a sua presença, tá bom? Mais alguém? Então, vamos ver. Sim, a Kate, ótimo. Acho que deu para frisar bem esse ponto, né? Mas a resposta é sim.
Até Atos 2, capítulo 2, 3, 4, 5, somente os apóstolos realizaram milagres, apresentando os dons milagrosos. A partir de Atos capítulo 6, outros discípulos começam a fazer. Mas antes de eu falar, responda para mim, responda essa pergunta, como é que outros discípulos passaram também a exercer dons milagrosos de cura, por exemplo, além dos apóstolos? Como é que outros discípulos começaram a fazer isso? Nós falamos isso já, eu espero que você saiba. Mas então responde aí para mim, como é que outros discípulos passaram a fazer dons milagrosos de cura, por exemplo, sem ser apóstolo, ou além dos apóstolos? Vamos ver. Ótimo, oh, que maravilha, que maravilha. A Cristiane colocou, o Daí também, Reinaldo também, Danilo também. Mais alguém? Vamos ver se mais alguém vai colocar a mesma coisa. Eles receberam dons por imposição das mãos dos apóstolos. Reinaldo, Odaí, Cristiane, Danilo, Carlos. Isso mesmo. Se você está convicto disso, é importante que a nossa convicção ela esteja pautada na palavra. Então, nós vamos mostrar aí para você como isso acontece. Nós já fizemos isso. Aqui nós vamos relembrar algumas coisas, tá bom? Mas nós vamos mostrar em algum lugar aí como foi que isso aconteceu. Agora, quais eram os dons milagrosos do Espírito Santo? Tá bom? Dons milagrosos, quando a gente fala dons milagrosos do Espírito Santo, nós estamos dizendo que vem do Espírito, não é? Batismo do Espírito Santo não existe, tá bom? Mas dons milagrosos do Espírito Santo, a gente está dizendo que é o Espírito quem concede tais capacidades. Agora, responde para mim, quem foi que realizou o batismo com o Espírito Santo? Ou quem realizaria na vida dos apóstolos? E quem é que concede o Espírito para nós? Quem é? Você lembra? Espero que você lembre, tá bom? Porque aí você compreende melhor por que nós estamos dizendo que os dons milagrosos, eles são capacidades dadas pelo Espírito. Isso, Carlos, Jesus, Kate, Reinaldo, agora sim, agora parece que está engrenando, né? Todos eles colocaram, é Jesus quem realiza. Foi Jesus quem batizou com o Espírito. Isso mesmo, tá bom? Tanto na vida dos apóstolos, concedendo dons milagrosos, como também em nossa vida. Mas em nossa vida, Jesus dá o Espírito como garantia da nossa salvação, mas também para que a gente seja conduzido pelo Espírito, né? A gente viu isso em algumas ocasiões. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.